Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Eu acho que está chegando a hora de nós termos uma reunião de oração, apenas uma reunião de oração, né? Porque a gente é a necessidade da igreja. A igreja que anda é uma igreja que ora. Senhor Jesus, que a oração ela move o braço de Deus. E são também muitas as necessidades que nós precisamos apresentar ao nosso Senhor, porque não temos mais ninguém, né, irmãos? Não temos mais ninguém a não ser Ele. Tem um versículo na Bíblia que me tocou bastante. Só ler para os irmãos, viu? Não é do assunto de hoje, mas para mostrar a nossa dependência. O quanto, de fato, irmão, de fato e de verdade, nós dependemos e precisamos do Senhor. Nós sabemos, mas muitas vezes nós só reconhecemos o quanto nós precisamos e o quanto nós dependemos. É quando, de fato, nós estamos numa situação bem difícil. Enquanto isso, nós vamos levando a vida como se nós não dependesse dele e não precisasse dele. Mas quando a situação vem, aí a gente de fato reconhece, poxa, Senhor, de fato, esse versículo que eu vou ler aqui agora é uma realidade. Que diz assim, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Então, esse versículo, irmãos, para nós precisa ser uma realidade que nos leva a reconhecer que, de fato, nós precisamos e nós dependemos do Senhor. Nossa vida é estarmos nele. Nós vivemos por estar nele. Nós nos movemos por estar nele. E nós existimos por estar nele. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso aperfeiçoamento. Louvamos ao Senhor, porque em cada aperfeiçoamento Deus tem nos trazido para nós uma palavra fundamental, uma palavra de fundamento, para que a partir desse fundamento o Senhor ele possa nos edificar. É importante isso. E a palavra que edifica, o Senhor revelou para nós em Mateus 16, que não é apenas a palavra do Senhor que edifica, mas é a palavra que Ele revela para nós, é essa que edifica. O Senhor disse para Pedro que sobre aquela rocha edificaria a sua igreja, mas quem era a rocha? Cristo. Cristo é a rocha. Só que esse Cristo, naquele momento, ele foi revelado. Então pela revelação que o Senhor vai nos aperfeiçoando. Nós precisamos de uma palavra fundamental, uma palavra que nos dê uma consistência, para que o Senhor possa, a partir dessa palavra fundamental, dessa palavra de conhecimento, ele possa construir o seu lar em nós. Nos edificar como a sua igreja, como sua noiva, como o seu lar. Amém? Quero ler com vocês 3 versículos, aqui rapidinho. Abram suas Bíblias, preparem os cadernos. Não, né? O caderno. A não ser que seja muita coisa que você vai escrever, que um caderno só não dê, né? Mas se der, faça só em um, ou numa folha. Apocalipse, capítulo... E agora? É o 3 ou é o 2? Eu vou olhar o 3, para ver se bate. Que eu acho que nem é um e nem é outro. Meu Deus, tu não está entendendo, imagine nós. Está escrito aí. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui se é 3:13.
Graça e misericórdia. Eu posso desfrutar. Então, estou dizendo, não era isso. Onde foi que eu coloquei? Por que eu coloquei aqui? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é... Segunda Pedro. Deixa eu olhar aqui se é Segunda Pedro, viu? Se for Segunda Pedro, tem uma diferença da poxa, né? De Apocalipse. É isso mesmo. É Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13. Eu não sei onde que passou pela minha cabeça para colocar Apocalipse, mas não sei se é porque estou pensando muito nos tempos atuais, né? Nas coisas que estão acontecendo aqui agora. Aí é o tempo de Apocalipse. Eu não sei se foi isso, mas... Então, quero... Michel, abra o microfone e leia para mim, por favor. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. E eu preciso... não precisa ser rápido não. Não tem pressa não, que a gente aqui está light. 2 Pedro 13, né? 3:13. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Romanos, capítulo 14, versículo 17. O irmão Deverton vai ler. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 6, versículo... Deixa eu só me certificar aqui. Mateus. Os irmãos estão anotando, irmãos? Aí é importante anotar. Mateus, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Amém. Amém. O irmão Jadinho, ele vai ler aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Eu trouxe esses 3 versículos, irmãos. Primeiro, para mostrar que o lugar para onde nós estamos indo é o lugar onde habita a justiça. E a palavra justiça, ela significa a vontade de Deus. Então, o lugar para onde nós estamos indo é um lugar onde não há lugar para uma outra vontade a não ser a vontade de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, a primeira coisa dentro desse reino é o quê? É justiça. E nós sabemos, a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, que é a sua justiça, é sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então é para esse ambiente bom, agradável e perfeito que nós estamos indo. Então, só que nós estamos passando um processo onde nós estamos aprendendo a viver isso, porque por muitos anos nós vivemos baseado naquilo que nós pensamos, nós sentimos e o que nós queremos. Mas nós estamos indo para um reino aonde isso não vale. E nós agora estamos aprendendo. Nós falamos, nós estamos falando sobre o Evangelho de Deus, que como nós, não sei se tem pessoas novas, está participando pela primeira vez nessa noite, mas eu vou fazer a retrospectiva. Na verdade, nós estamos falando da economia de Deus. Já chegamos agora
falando sobre a era da igreja, aonde essa era é a era onde o Senhor é um ambiente, é o tempo que o Senhor abriu uma porta de salvação, não apenas de salvação. Irmão, se alguém tiver alguém com o microfone aberto, por favor, desligue. Amém, irmãos? Se tiver algum irmão com o microfone aberto, amém. Então, a era da igreja é a era, irmãos, onde o Senhor abriu essa porta para salvar e edificar aqueles que ele salvou. Então, para salvar, ele usou a graça. Ele veio como filho do homem para salvar esse homem, tirar ele do império das trevas, para transportar ele. Tirar do império das trevas significa que ele estava ali, como diz lá em Efésios, fazendo a vontade da carne, né? Vivendo, não é assim? Como é que está lá? Efésios, capítulo 2. Era nessa esfera que nós vivíamos. Antes de ser transportado para uma outra esfera, para um outro reino, vivíamos no império das trevas. Efésios, capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos. 2, que diz assim. Amém? Diz assim, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 2, que diz assim. Não, vou ler o 1 também. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Eu quero que os irmãos prestem atenção em cada item desse, porque isso está falando de mim e de você. De nós que ele está falando. Está falando que eu, outrora, vivia segundo o curso deste mundo. Ou seja, da maneira que o mundo vive, da maneira que o mundo anda, da maneira que o mundo pensa, da maneira que o mundo age, eu assim vivia outrora. E quem governava isso? Quem me governava? Era segundo o príncipe da potestade do ar. Achando eu que eu era livre, mas estava sendo governado pelo príncipe da potestade do ar. Assim vivi 30 anos. Aí eu pergunto para você, quem é o príncipe da potestade do ar? Diga, pode dizer, porque era a esse que nós estávamos submetidos. Estávamos sendo governados. É a esse que você acabou de dizer. Satanás. Era ele que nós servíamos. Era lá que nós estávamos quando estávamos no império das trevas, até a graça ter nos alcançado. E não somente isso. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também, versículo 3, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. E éramos, por natureza. Que natureza era essa? Natureza satânica. A natureza que foi injetada em nós lá no Jardim do Éden. Segundo essa natureza, nós éramos filhos da ira, destinado ao lago de fogo, até que um dia, versículo 4 diz, mas Deus. Houve uma reação de Deus. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, desventurado, miserável homem que sou, como eu vou me livrar disso? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa situação? Graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus. Aí disse, mas Deus olhou para o homem,
se compadeceu do homem e reagiu à situação que o homem vivia, sendo rico em misericórdia. Não é por justiça nossa, praticada por nós. Não foi porque você fez alguma coisa que pôde agradar a Deus. Não é porque você deve ter feito alguma coisa que Deus olhou assim e disse, eu gostei disso que ele fez. Eu vou salvar ele por causa disso. Não foi. Porque o versículo mais seguinte diz assim, versículo 8 diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos. Por essa graça, irmãos, eu e você fomos salvos. E o que é graça? É Deus se tornando favorável a um homem que não merecia o seu favor. Não merecia. E aí diz, pela graça, por essa graça, nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz, para quebrar nossas pernas, ele assim, não por obras. Não foi por alguma obra que eu e você fez que agradou a ele. Não foi. Foi pela sua misericórdia. Foi Deus sendo rico em misericórdia. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas para aquele que Deus usar de misericórdia. Sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, até nós estávamos até o dia que Deus usou de misericórdia e pela graça, por esse Cristo que um dia, por esse Deus que um dia se fez homem, nos alcançou e nos tirou do império das trevas. Nessa condição que nós acabamos de mostrar, foi de lá que o Senhor nos tirou. E aí nos transportou para uma esfera aonde agora nós vamos aprender a viver a nossa vida baseada na justiça. Que não é essa justificação aqui. Não é aquela justiça que lhe envolveu por causa da obra de Cristo. Não é essa. Essa daqui é uma justiça que você precisa praticar algo que esteja de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque é para esse ambiente que nós estamos indo. O reino de Deus é justiça. É o reino onde habita a justiça. E é para esse lugar que nós estamos indo. E é isso que nós estamos aprendendo hoje. Aprendendo a fazer a vontade de Deus. E outro ponto é que ele disse, venha o teu reino, faça-se a sua vontade. O reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus ela é feita. Amém? Então, irmãos, por isso que no evangelho do reino é o evangelho que vai nos ensinar a viver segundo a vontade de Deus. Porque até sermos alcançados pelo Senhor, nós vimos aqui, fazendo a vontade de Satanás. Mas agora nós somos transferidos para uma outra esfera. Nós somos transferidos agora para o reino de Deus. E no reino de Deus é justiça. O reino de Deus é a sua vontade. E aí, nós falamos até a semana passada, nós falamos sobre consagração. E nós gastamos 6 semanas falando sobre consagração. Por quê? Porque sem consagração, dificilmente nós vamos ter justificação, que é o título dessa mensagem. Podemos até dar um título a esse aperfeiçoamento, né? Um viver segundo a vontade de Deus. Um viver segundo a vontade de Deus. E nós precisamos aprender a viver isso. Por isso que a consagração ela é importante. Eu li aqui para vocês o que é a consagração, em que a consagração se baseia, e um item que eu não coloquei aqui. A consagração, ela nos torna simples e humildes. E isso é importante?
Sim ou não? Eu vou perguntar, me diga um item, por que é importante. Eu tenho um aqui que é chave. Por que é importante você ser humilde de espírito? Sim. Porque dele é o reino. Amém? Por que você precisa ser humilde de espírito? Porque se você for humilde de espírito, o reino é seu. Se você, Lady, alcançar essa humildade, o reino é seu. Ó Senhor Jesus. E para isso, o que é importante? A consagração. Eu falo. Questão da humildade, né? Quando a gente vemos aquela questão de Filipenses, o Senhor, que ele se humilhou, né, nas mãos de Deus. Isso. Então, o servo de Deus, ele precisa entender que ele tem que ter o sentimento de humildade, amém, porque ele vai precisar se humilhar. Amém. Para que muitas vezes a vontade de Deus prevaleça, amém, e não a nossa. Amém. Então, sem esse sentimento, não há o reino. Verdade. É necessário que esse sentimento ele impere, amém, no nosso coração. Amém. Segue. E a humildade leva você ao quê? Você a ser obediente. Amém? A humildade leva você a ser obediente. Aí vocês entendem. A consagração, ela leva você a ser humilde. E se você é humilde, o outro item que é a prática da justiça. Ou seja, são práticas que estão de acordo com a vontade de Deus. Deus fala e você obedece. Então, a consagração vai nos levar, irmãos, a isso. E o tema agora de hoje é um viver segundo a vontade de Deus. Alguém, irmãos, o seu filho, Jesus, era alguém consagrado. E por ele ser alguém consagrado a Deus, ele era o quê? Ele era humilde. E por ele ser humilde, ele era o quê? Obediente. Eu só faço o que o Pai fala. O que o Pai fala. O Pai fala, assim eu faço. Amém? Nós falamos aqui, eu quero pegar do ponto onde eu terminei, que falava o seguinte. O livro de Gênesis, ele fala da criação de todas as coisas, da criação do homem, mas fala também do que aconteceu com esse homem, da queda desse homem, da situação desse homem. Isso é o livro de Gênesis. É a origem do pecado, a origem da queda, a origem do mundo, a origem da criação, de tudo que foi criado. É a origem, a palavra Gênesis é início, origem. A palavra Gênesis. O livro de Êxodo já fala sobre a reação de Deus, né, em olhar para a situação desse homem que estava morto no seu delito de pecado. Quero que você veja, para você entender, irmãos, qual era a situação do homem aos olhos de Deus. Abram em Gênesis, capítulo, eu acho que é o último versículo do livro de Gênesis. O último capítulo e o último versículo. Isso aqui, na verdade, foi uma saída, porque eu não sei qual é. Foi uma saída para mim. É o último capítulo e o último versículo. É o capítulo 50 e o versículo 26. Essa era a situação do homem em Gênesis. E Êxodo é a reação de Deus para libertar esse homem que estava cativo no império das trevas, morto nos seus delitos e pecados. Eu vou pedir para a irmã Cida ler esse versículo para nós. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. O livro de Gênesis começa com a reação de Deus em restaurar a terra e criar um homem para que esse homem tivesse a vida. O livro de Gênesis começa com Deus criando tudo de uma maneira perfeita, depois mostra uma situação, mas depois a vida. Mas no final nós vemos o quê? Um homem morto no caixão no Egito.
Essa era a situação do homem, morto nos seus delitos e pecado, prisioneiro no Egito, nas mãos de Satanás, de Faraó, né? Essa era a situação do homem, mas no livro de Êxodo tem a reação de Deus. Deus desce, ele diz assim, eu desci para ver a aflição do meu povo, né? E para libertar, para livrar eles, né? Assim, é o capítulo 3 de Êxodo, versículo 9, é isso mesmo? Versículo 7 e o 8. Amém? O Deberton vai ler aqui. Amém. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Conhece o quê? O sofrimento. Conhece o quê? O sofrimento. O Senhor, quero abrir aqui. O Senhor conhece ou não conhece o sofrimento? Aí eu pergunto, o Senhor era Deus e ele, como Deus, ele sabia o que era sofrer, como Deus? Ele não tinha natureza humana, como é que ele conhecia o sofrimento? Isso, falando do tempo, mas falando da eternidade, Deus já tinha sido um homem e conhecia o sofrimento do homem. Falando da eternidade, Deus já tinha vindo na pessoa de Jesus Cristo, já tinha padecido o sofrimento, sabia o que era sofrer, e por isso que ele disse aqui, eu conheço o seu sofrimento. Êxodo, capítulo 3, versículo 7, ele leu 7. E aí ele vai ler o versículo 8. Então, irmãos, o Senhor já conhecia o sofrimento do homem, porque ele é eterno. E como ele é eterno, ele entra no tempo quando ele quiser. E como ele podia entrar, ele já tinha entrado lá como homem. Ele já tinha sofrido como homem. Por isso que ele disse aqui, eu conheço o seu sofrimento. Versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Só não ficou legal isso aqui. Ah, morreu. Olha. Aí ficou ruim, não foi? Ficou ruim, né? Ah, morreu. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa era a situação do homem em Gênesis. No final de Gênesis, o homem estava morto nos seus delitos e pecado, num caixão e no Egito. Prisioneiro de Satanás. Mas Deus veio, diz que ele desceu a fim de livrá-lo. O Senhor desceu, qual foi a finalidade do Senhor descer nessa terra? Livrar o homem do império das trevas. Mas só foi isso? Não, isso era apenas o início, porque o plano de Deus para o homem é muito maior. Deus tem um reino, um lugar onde habita a justiça. Por isso que o Senhor agora precisa trabalhar nesse homem, para esse homem conhecer a sua vontade e prepará-lo para viver nesse ambiente, aonde a vontade de Deus é quem prevalece. Amém? Então, o livro de Êxodo, ele fala da reação de Deus, de vir livrar esse homem, para livrar esse homem do Egito e transportar eles para uma outra terra, não é isso? Para uma outra terra, resgatar esse homem. E como foi que ele resgatou esse homem? Um animal morreu, o seu sangue foi colocado sob a vega das portas, né? E aí, com essa atitude, o anjo da morte não prevaleceu contra aquelas casas, e o Senhor livrou eles com mão estendida, com mãos poderosas, e conduziu esse homem para uma nova terra. Isso é o livro de Êxodo. É Deus livrando esse homem e conduzindo ele para uma outra terra. O livro de Levítico mostra que esse homem que foi resgatado e que estava sendo conduzido, ele ia ensinar esses homens a como devia servi-lo.
Isso é o livro de Levítico. E ensinar esse homem como eles e deveria servi-lo. E o primeiro item do livro de Levítico é consagração, um holocausto. É o primeiro capítulo mostrando que, como você deve servir, tem que servir ao Senhor em consagração. Livro de Números é que esse homem que o Senhor libertou, que estava morto nos seus delitos e pecados, que o Senhor, por meio da operação dele, por seus braços estendidos, que tinha o livrado, ele estava conduzindo e mostrando a eles como eles iam servir. Deus queria fazer desses homens, um exército para conquistar a terra para o Senhor. Isso é os 4 livros. Deuteronômio é o refalar, é refalar tudo o que ele já tinha falado. Mas, irmãos, esses 4 livros mostram para nós. E o livro de Levítico é o que nós terminamos agora a falar sobre consagração. Importante nós conhecermos de fato que Deus, para que nós somos criados, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. E quando nós reconhecemos isso, nosso sentimento é baseado na gratidão, é de se consagrar ao Senhor, para que Deus possa trabalhar em nós, a fim de tirar tudo aquilo que vai impedir que nós possamos viver uma vida que tenhamos um viver segundo a vontade de Deus. E Romanos capítulo 12, né? Deixa eu pegar aqui. Romanos capítulo 1, na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 8, do 1 ao capítulo 8, ele fala somente da graça. É da obra de justiça praticada pelo Senhor, da obra que foi mostrada, da obra realizado para tirar o homem do império das trevas, do 1 até o 8. Capítulo 9 e 11, o apóstolo Paulo ele abre um parêntese para falar aos seus patrícios, aos seus familiares da raça dos judeus. Mas no capítulo 12 ele mostra que aqueles que foram alcançados pela graça, como seria a nova vida deles, qual seria a nova maneira de viver, e como é que ele começa? Capítulo 12, consagração. Uma nova vida, só vive uma nova vida quem de fato tiver um viver de consagração. E primeiro ponto, baseado na gratidão. Grato ao Senhor por Deus ter usado de misericórdia, porque você não fez nada que pudesse o agradar, muito pelo contrário, se viveu toda a sua vida contrário àquilo que Deus queria, mas em determinado momento Deus se compadeceu, né, e usou de misericórdia, mesmo você não merecendo, nem eu merecendo, pela vida que nós vivíamos, mas pela sua graça Ele nos alcançou. Então, baseado nessa bondade de Deus, na sua graça, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. E o capítulo 12, ele começa falando sobre consagração, para podermos ter, de fato, um novo viver. Capítulo Mateus, é como o que o irmão agora está falando para nós, o irmão Pedro, nessa nova conferência, falando sobre, o tema é, então virá o fim. Ele abriu para nós, irmãos, Mateus, a partir do capítulo 16, onde o Senhor agora vai falar do seu plano, a revelação de Cristo e a revelação da igreja, e essa igreja sendo edificada, ela vai representar e vai exercer a autoridade de Deus na terra. Nós ligamos aqueles versículos assim, o que ligar na terra terá sido ligado nos céus. Apenas que quando você orar, aí Deus, se essa oração tiver alinhado com a vontade de Deus, Deus vai executar. Mas o que esse versículo também, ele quer dizer, irmãos, que quando você liga, quando você fala, ou seja, Deus, essa igreja edificada, ela tem a autoridade de Deus na terra. E Deus, por meio da igreja, o que é a igreja? A igreja, ela é o reino dos céus na terra, é o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra, que é a igreja, ela é
o ambiente onde os céus governam, por isso que é o reino dos céus. É o ambiente onde os céus governam. E quando o Senhor edifica a sua igreja, essa igreja ela tem autoridade na terra. Então, esse versículo está dizendo assim, está dizendo que quando a igreja precisa ser edificada, para quê? Para que ela tenha autoridade. Aí, esse versículo, volto já para Gálatas, capítulo 1. Na verdade, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Michel. Por favor. Gálatas, capítulo 4. Versículo 3. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. A Leide vai ler aqui, irmãos. Amém, Senhor Jesus. Versículo 3, né? É. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Amém. Então eu pergunto, irmãos, alguém que ainda está sujeito aos rudimentos do mundo tem como exercer alguma autoridade por Deus? Por isso, a necessidade da igreja crescer, da igreja ser edificada. E nós, na próxima reunião, vamos falar dos pontos que levam a igreja a ser edificada. Para quê, irmão? Para que ela possa viver na prática da justiça. Vou trazer nas nossas palavras. Para que ela tenha um viver segundo a vontade de Deus. Dá uns exemplos para a gente do que seria os rudimentos do mundo. As ideologias, a moda, por exemplo, antigamente não tinha um certo corte de cabelo, né? Então a gente sabe que algumas modas quem lançam são os homossexuais, algumas modas. E, na verdade, a maioria dos estilistas são homossexuais. Então, eles lançam a moda e, às vezes, a gente anda segundo o curso deste mundo. Né? No caso, é tudo aquilo que o mundo ele lança como uma tendência. E aí, eu sou simplesmente arrastado por isso. Por isso aí. O que o mundo oferece, a gente ainda é sujeito a receber isso que o mundo oferece. Então, mas quando nós crescemos, a gente julga. Epa, isso eu posso, isso eu não posso. Não é? Um jovem chamado Daniel. 14 anos não. Mentira, não sei quantos anos ele tinha, né? Sei que era um jovem. Né? Jovem. Mas ele disse que quando foi apresentado para ele um tipo de comida, ele rejeitou. A mesa era bonita. A mesa era bonita. E ele rejeitou. Por que ele rejeitou? Era porque ele não gostava daquela comida? Porque ele era consagrado. Amém. Aleluia! Então alguém que é consagrado, irmão, que ele tem um viver segundo a vontade de Deus. Então, aquele tipo de comida que estava na mesa do rei não estava no cardápio da palavra de Deus. Era contrário. Era contrário ao cardápio que estava na palavra de Deus. Ele não era uma questão que ele não gostasse daquilo. Era porque a palavra de Deus dizia, você não pode comer isso. Por quê? Ele não comeu? E por que ele fez isso? Porque ele era consagrado. Os irmãos estão entendendo? Então, e por isso que eu preciso me consagrar, irmão. Porque quanto mais eu sou consagrado, quanto mais eu me consagro, mais Deus vai eliminando em mim. Isso que vai fazer com que eu receba a proposta. Então, à medida que eu vou me consagrando, eu vou crescendo. Então, quando eu vou crescendo, eu vou ter discernimento do que posso e do que não posso.
Aí, no caso, a importância, né, Daniel, ele conhecia a palavra, né? Conhecia a E palavra. por ele conhecer a palavra, ele tinha luz naquela situação e uma mente renovada. Amém. Que é o que Paulo fala quando ele fala de consagração, o rogo, Isso. que é necessário uma mente renovada. Amém. Para quê? Para que haja uma transformação. E tudo começa por onde, irmão? Na consagração. E esse outro resultado de ter uma vida transformada, que é aqui a renovação da mente, nós vamos ver que entre isso aqui a justificação, que é ter um viver segundo a vontade de Deus. Por você fazer a vontade de Deus, você precisa primeiro o quê? Conhecer a vontade de Deus. Por que ele rejeitou? Porque ele conhecia. Ele sabia que aquilo ali Deus não aprovava, não é? Então, se Deus não aprova, eu também não aprovo. Se Deus rejeita, eu também rejeito, não é? Mas disse lá, então, uma das igrejas, você me lembra que assim que eles concordavam, eles apoiavam de Apocalipse. Eu vou terminar aqui, viu, irmãos? Apocalipse, ó, que eles apoiavam as obras dos Nicolaitas, não era? Qual é a igreja dessas de Apocalipse? Quem lembra? Aqui, ó. O versículo é o 2, versículo 14. Ó. Versículo 14. O 14 e o 15, ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, Deus reprovava. Mas eles sustentavam, eles apoiavam aquilo ali. E outro, o versículo 15, diz assim: outros sim, vou ler todinho o versículo, né, que é bom. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então era a igreja, irmãos, que fazia algumas coisas, mas ainda tinha alguns que sustentavam algumas coisas que Deus aprovavam coisas que Deus reprovava. Então por isso que eu preciso me consagrar, para que eu possa crescer, para que eu possa andar na segunda prática da justiça, para que eu possa crescer, para que eu possa ter discernimento, não é? Outro versículo para me sustentar isso aqui que eu estou falando está em Efésios 5. Efésios 5, para me terminar. Estamos falando, irmãos, de um viver, prática, justificação, que vem de alguém que é consagrado. Justificação é prática, é viver na prática da justiça. O que é isso? É ter um viver segundo a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 11. Jadinho. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Está vendo? Não aprove as obras das trevas. Antes, devemos reprová-la, não é? Então, irmãos, isso vem de um viver consagrado. O Senhor quer nos edificar. Eu vou parar por aqui, porque Ele quer nos edificar para que a gente cresça. À medida que a gente for crescendo, vai rejeitando as coisas que Deus reprova, vamos anulando na nossa vida coisas que não estão nos afastando a ter um viver que de fato agrade a Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Sim, de todo o coração.